Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado, muito feliz aí pela frente e que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua família, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e hoje a gente começa a nossa reflexão lá nos primeiros passos, lá no Jardim do Éden. E a gente percebe com essa história que o homem ele enfrenta ali uma jornada marcada pelo desafio, né, infindável de assumir responsabilidades, inclusive até os dias de hoje. E a gente começa a nossa leitura de hoje lá no livro de Gênesis, nos versículos 16 e 17 do capítulo 2. E a palavra de Deus ela nos diz assim, ó: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora a gente vai lá para o capítulo 3, lá no versículo 6, e a palavra diz: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E para a gente fechar lá no versículo 13, o texto diz assim, ó: O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém? E então, em meio a essa narrativa, a gente encontra aí Adão e Eva, né, diante de escolhas que inclusive reverberam até os nossos dias. Agora, quando a gente para pensar um pouco sobre o momento ali em que surge, em que eles precisam de prestar contas para Deus, a gente observa um padrão bem revelador. Adão, quando ele é confrontado por Deus, ele aponta a culpa para quem, hein? Para a mulher, não é isso? A mulher que Deus havia lhe dado como companheira, quase que sugerindo ali que a culpa recaísse também sobre o próprio Deus. E Eva, por sua vez, ela não hesita e culpa quem? A serpente, não é isso que diz o texto? E nesse intrincado ali jogo de responsabilidades, meu irmão, a sutileza da tentação e a fragilidade humana, elas ficam ali bem evidentes. Adão, quando ele culpa Eva, ele indiretamente ele lança ali sombras de acusação sobre Deus, né, a fonte de toda a vida, de toda a criação. E Eva, por sua vez, ela joga a responsabilidade para aquela criatura ali, astuta, que havia enganado ela. E esse episódio ele revela não apenas a fragilidade humana diante das escolhas da vida, mas também a tentação constante de transferir responsabilidades para a vida do outro. Porque a dificuldade de muita gente é de assumir as escolhas que fazem na vida, escolhas erradas. E é aí que entra o problema, meu irmão. A culpa é sempre de alguém menos de nós mesmos, não é assim? Alguns culpam o diabo, outros culpam Deus. E no caso ali do Éden, o centro daquela questão ali está relacionado à desobediência, à relutância de assumir as próprias escolhas. Quando a gente considera esse cenário, a história lá no Éden, ela se torna um espelho, né, pela qual a gente se vê ali refletido a nós mesmos, né, as nossas vidas, as nossas escolhas, os nossos dias. E a gente não pode esquecer que toda escolha que a gente faz na nossa vida, ela gera uma consequência. E é assim que funciona a dinâmica da nossa vida. E geralmente boas escolhas tendem a gerar o quê? Consequências boas. E o contrário disso, as más escolhas que a gente faz na nossa vida, elas tendem a gerar consequências desastrosas. Não é assim que geralmente acontece com a gente. Em meio às consequências dolorosas da desobediência, meu irmão, nós somos desafiados a encarar a responsabilidade, porque cabe a nós encarar. E é nesse percurso da vida que surgem algumas perguntas. Será que a vida que a gente tem levado hoje é verdadeiramente o reflexo da vida que Deus ele sonhou para a nossa vida, hein? Ou será que a nossa vida está ligada às escolhas que a gente fez no decorrer da nossa vida, seja por conta da desobediência, seja por conta da falta de responsabilidade? Porque no chão da vida, muitas das vezes, a gente acaba se afastando do plano de Deus. A gente acaba seguindo as nossas próprias verdades, as nossas próprias vontades.
e a gente acaba se desviando do caminho que Deus ele sonhou para nós. Então, antes da gente concluir essa nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a refletir sobre as escolhas que a gente tem feito todos os dias nas nossas vidas. Lembre-se de que Deus, meu irmão, Ele, na sua graça, Ele oferece uma oportunidade da gente redirecionar a vida, redirecionar o nosso caminho, a nossa rota, dar um novo sentido para a nossa vida. Agora, para isso, a gente precisa buscar em oração a direção de Deus. E não apenas assumir responsabilidades, meu irmão, mas também alinhar as nossas vidas com a vontade dEle, com a vontade do Pai. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele possa nos ajudar a cada dia, a cada um de nós, nas nossas escolhas, nas nossas direções, e que esse devocional de hoje, ele seja um convite à reflexão, à responsabilidade e uma oportunidade, né, da gente buscar em oração discernimento para tudo aquilo que a gente faz na nossa vida e que seja sempre feita com muita responsabilidade, as nossas escolhas, com muita sabedoria, com entendimento. Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de nós. Deus certamente ele tem um sonho para cada um de nós, para a tua vida, mas para que esse sonho ele se torne real, a gente precisa colocar Deus no centro da nossa vida, a vontade dele no centro da nossa vida, que a gente possa pensar um pouco sobre isso, que a gente possa reconhecer as nossas fragilidades, que a gente possa evitar esse jogo aí de culpas, né? Em vez disso, que a gente possa abraçar a responsabilidade diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas, que a gente possa trilhar o caminho que Deus ele sonhou para as nossas vidas, que a gente possa buscar em oração a direção que vem do alto, que você possa guardar isso aí no teu coração, que possa produzir bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. Amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus ele abençoe ricamente a tua vida, te dê um dia muito abençoado e amanhã a gente retorna aqui de novo, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.